de número 10, a foice do baralho cigano. Hoje vamos falar um pouquinho sobre essa carta, né, com as suas junções, interpretação, dicas, tá? A foice, ela é uma carta de corte, né? Ela vem representando esse corte, muitas vezes confundidos, né, com a colheita do jardim, tá? Ela é uma colheita também, mas ela é uma colheita um pouquinho diferente. É aquele corte que chega sem aviso, sem esperar, ou até esperando, mas que chega para mudar tudo, né? É aquela... também um pouco confundida também com o caixão, muitas vezes. Ela é parecida, mas é diferente, tá? O caixão, ele vem naquela mudança de ciclo, mas você sente se você não conseguir entender. A foice não, a foice você vai sentir, porque é aquele para desapegar mesmo, tá? É aquela mudança que vem com muita ação, tá? Então, são mudanças, são rupturas bruscas, né? Então, assim, uma das orientações principais da foice é razão, racionalidade, cautela, tá? É um momento de você ter muita cautela nesse momento. Não tem muito o que fazer. Mas, ela é uma carta que pode ser positiva, dependendo do ponto de vista, dependendo né? Ela faz parte da evolução. Ela vai trazer a evolução necessária. Normalmente ela vem para dizer assim, ó, não é por aqui, é por aqui, tá? Então não lute contra, né? É se refazer, se reinventar, se entender, buscar as orientações vão estar na sequência, né? Por que desse corte, por que dessa situação, o que tá acontecendo, tá? Então, ela vai trazer esse aprendizado. Vai depender do ponto de vista, de orientação, de como entender, como você entende a vida, né? De como você entende esses momentos, tá? Se quiser manter a teimosia e continuar da mesma forma, ela vai trazer dor. Ela vai trazer muito sofrimento, né? Então, duas orientações dela principais é racionalidade, cautela, né? E desapegar. Pode ter certeza que ela traz essas orientações com relação ao desapego, tá? Desapego de algo que não necessariamente é ruim, mas que não é para aquele momento, né? Não é daquela forma, vai trazer um aprendizado. É isso que ela traz, vai trazer um aprendizado na sequência, tá bom? Então, é uma carta que a foice tá na sua mão, né? Então, vamos imaginar assim, vamos imaginar você fez todo sua plantação, né? Você tem todo o solo, preparou o solo, fez toda a plantação, né? Só que assim, ela pede cautela porque é o momento certo de colher. Entendeu? Por isso que é a colheita, tá? É aquele momento certo se você demora, o fruto pode ficar, né? A plantação pode apodrecer. Se você faz antes do tempo, essa colheita também pode não ter bons resultados. Então, ela vem para trazer aquele momento certo de você colher, de você usar, tá? Só que a foice, ela vem trazer também por que razão, né? Ela vem falar sobre uma decisão, sobre uma ação, tá? É uma ação, às vezes, que você tem que tomar, que você não tá querendo tomar, né? Então, ela vem dizer sobre situações, a evolução de situações que precisam ser encerradas, precisam ser definidas, precisa ter ação, tá? Então, ela vem com uma outra orientação de ter uma ação. Algo precisa acontecer, algo precisa ser definido. Então, em sentimento amoroso, quando ela sai, a pessoa tá totalmente na razão, tá? Tá brigando contra as suas próprias emoções, porém, aquela situação vai fazer com que a pessoa tome uma ação. Tome uma ação necessária para que o novo se instale, né?
Mas normalmente em sentimento ela vem como a pessoa tá sendo racional. Então ela tá tentando deixar as emoções guardadas, não tá deixando as emoções falarem por si, os sentimentos. Então, às vezes ela vem junto com o livro nos sentimentos, né? Que a pessoa tá sendo racional e tá guardando todas as suas emoções para si própria. Tá? Pode ter por um monte de bloqueios, sentimentos, crenças, né? Aí vai ter que investigar e saber os motivos, tá? Mas sem ter cautela, por quê? Porque dependendo das decisões que tomar, agora vai refletir totalmente mais à frente. Então, ela vem também trazendo a questão de que, assim, é necessário fazer uma ação agora, né? Não dá para esperar muito tempo, não, tá? Por exemplo, no trabalho, né? Tá com algum momento de... Pode ser perda de emprego? Pode ser perda de relacionamento? Sim. Perda de... né? Casamento? Sim. Perdas, tá? Não como rato que tá vindo, não. É aquela coisa que se acordou à tarde, pode ter um rompimento, tá? Então, ela traz mesmo a questão desses rompimentos, tá? Então, tem que ficar atento com isso. Deixei separado algumas questões, por exemplo, quando ela sai com a montanha, é indicativo, por exemplo, de uma compra ou venda, tá? De compra ou venda de um imóvel, por exemplo, tá? De um comércio. Então, ela vem trazendo essa questão, por exemplo, a ação, tá? A compra, a venda, né? Eu deixei separado o jardim para falar sobre essa diferença. Porque o jardim é colheita. Você plantou, você vai colher, tá? Então, aquilo que você plantou, você vai colher. A foice, às vezes, você planta, mas não colhe. Não tomou a decisão no momento certo, né? Ou alguma situação aconteceu que te desviou e perdeu, tá? Principalmente se vem com rato, tá? Se vem com rato, é perda mesmo de colheita. Então, você plantou, mas não viu acontecer, né? Então, tem que investigar, estudar qual o motivo que não foi colhido. O que aconteceu, né? Quem está acompanhando pode observar o vídeo anterior, por exemplo, do buquê, né? Que é aquele momento de estar, né, vivendo as conquistas, e aí vem a foice. Poderia ser um momento, mas não foi, né? Então, acontece muito isso. E aí, entender o que está acontecendo, qual que é a causa, o porquê, qual o motivo. O baralho, ele vai depender muito das perguntas que você fizer. De você se aprofundar nas perguntas, nas orientações, tá? Entender o significado de cada carta é essencial. Principalmente se atentar às diferenças, porque tem muitas cartas parecidas, mas com detalhes diferentes que faz toda a diferença mesmo, né? Então, por exemplo, ela pode vir com a criança. Se a criança, por exemplo, vem antes, impulsividades, tristezas, situações negativas, né? Principalmente impulsividade, pode trazer essas escolhas precipitadas, tá? Então, provavelmente tomou uma decisão antes do tempo. E aí, né, pode ter consequências. Se ela vem depois, por exemplo, né? Se, por exemplo, vem antes, tá? Uma carta do rato que finalizou algo, né? Uma finalização de algo, seja trabalho amoroso, seja qual campo for. Ela vem e vem a criança na sequência, é realmente a finalização de um ciclo para o início de um outro, um novo aprendizado. Então, pode acontecer em muitos momentos quando ela vem, situações de que você muda, por exemplo, o foco do seu trabalho, né? A forma, muda de repente a área do seu trabalho, trazendo novos aprendizados, novas situações, podendo trazer, né, perdas de alguma forma, tá? Dependendo de como ela sair, como ela tiver. Mas se, né, como eu falei do rato anteriormente com a criança, né, se vem de repente períodos de sofrimento e ela vem na sequência, fins, né, corte de momentos de sofrimento para um novo caminhar, principalmente vem a criança, caminhos, né, cegonha, vem novas possibilidades, novas oportunidades pela frente, tá? Então, ela é uma carta de transformação.
ela traz a evolução, a transformação, como dei o exemplo, né, de estar plantando, ter o plantio, né, com relação ao que você tá plantando, então você vai colher para ter um novo solo, tá? Então tem um novo solo ao qual você vai começar a plantar novamente. Então é um momento de transformação, um momento de ruptura. O que tá ao redor é o que vai dizer como você tá entendendo, como você tá enxergando. Não significa também que ela vem trazendo rupturas de momentos ruins. É que às vezes chegou o momento de rupturas necessárias para serem transformadas para uma outra situação, né? Nem sempre aquilo que a gente tem que desapegar é porque é ruim. E aí dói mais, né? Aí fica mais difícil. Então, essa carta, quando ela chega, ela pede racionalidade. Porque se você deixar só a emoção dominar, aí confunde tudo, aí complica tudo, tá? Então, uma das orientações dela é cautela, é racionalidade, é calma, né? Não vai saindo tomando decisões precipitadas, não vai ser bacana, tá? As consequências podem ser complicadas, né? Então, por exemplo, quando ela sai com caminhos, né? Pode ser pede atenção, porque pode ter riscos de acidentes, tá? Então, cautela, né? Verifique o carro, tenha atenção, tá? Se proteja de alguma forma. É uma carta que pede atenção. Em relacionamentos, como eu já falei, né? Racionalidade, porque pode ser também relacionamentos desgastados, tá? Porque se ela sai com a montanha ou com a casa, indica separação. Se sai com relacionamento também. São decisões, entendeu? Sabe aquela situação que já tá pensando em tomar uma decisão? Ela vem com essa decisão, tá? Então, ela traz relacionamentos desgastados, podendo trazer, sim, rupturas e separação, tá? Na saúde, desgaste físicos, dores no corpo, tá? Pode ser desgastes ósseos, né? Osteoporose também. Ela pode indicar, como a gente falou, que é uma questão de ruptura, uma situação que, de repente, chegou ao ponto de poder indicar cirurgias, tá? No trabalho, por exemplo, situações de corte, né? Situações de finalizações, transformações, mas que pode trazer novos rumos, tá? Então, tanto no amoroso quanto o trabalho, né? Mudanças de estações, tá? Então, a transformação, tá bom? Então, principalmente se estiver rodeada de várias positivas, né? Então, assim, é aquela nova possibilidade depois de uma perda. É que, às vezes, a gente não tá preparado para entender, para ver essas possibilidades, né? Às vezes a gente fica só olhando tudo como... Não consegue observar as coisas boas que estão surgindo, as coisas boas que estão acontecendo. Porque a gente quer ter o controle, a gente quer ter... O que a gente acha certo tem que ser, né? Então, assim, é um momento de desapegar. Então, por exemplo, vocês veem também com a torre, muitas mudanças... Torre, árvore, são muitas mudanças internas, tá? Formas da gente mudar internamente, que vai refletir, né? Então, por fora também, tá? Então, ela pede cautela, ela pede um renascimento, vamos dizer assim, né? Entender que tudo tem renascimento, tá?